Boa Boa noite. noite. Todo mundo Boa noite. Boa Boa noite. noite. Todo mundo está me vendo e ouvindo bem aí? Perfeito. Sim. Opa, boa noite. Tá bom. Eu vou abrir aqui o chat. Aqui. Eu vou colocar aqui no chat o endereço que nós estamos transmitindo lá pelo YouTube também, esse evento, essa live. Então, se por acaso alguém quiser copiar esse endereço do YouTube aí, que se por acaso a conexão cair e quiser continuar assistindo fora aqui do Zoom, tem essa alternativa de poder também estar assistindo lá pelo Zoom também. E tem bastante gente que está assistindo pelo Zoom, porque nós distribuímos também esse link do Zoom também. Pelo YouTube, né? Pelo Pelo YouTube, que você quiser. Pelo YouTube. Uhum. O link do YouTube nós também distribuímos também para bastante Uhum. gente. Então, nós vamos ter algumas pessoas que optaram por vir participar ao vivo aqui no Zoom conosco e outros que optaram por assistir através do YouTube. E vai estar, inclusive, no nosso canal lá no YouTube, depois disponibilizada a gravação também para aqueles que quiserem assistir a posteriori. Bom, vamos começar então. Primeiramente, boa noite a todos. Um momento muito especial estar aqui com vocês nesse evento para fazer o lançamento dessa tríade. São 3 livros que representam uma tríade porque eles são interligados, do desenvolvimento profissional. E nós vamos aproveitar hoje, junto desse lançamento, falar algumas coisas muito importantes. Na verdade, nós vamos fazer aqui uma pequena palestra sobre um conteúdo muito importante que vai ajudar vocês também, independente do lançamento do livro, que possa ser útil para vocês também. E aqueles que estão conectados via Zoom, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, mas ao final eu vou abrir a oportunidade para que vocês possam abrir também as suas câmeras para também falar ou fazer alguma pergunta que vocês quiserem fazer também. Quero apresentar para vocês, que está aqui conosco, a Denise Camargo, que está aqui compartilhando com a sua presença. A Denise é minha parceira aqui na Goditalis e faz parte aqui do nosso time e é uma pessoa que tem contribuído muito para todo o resultado que a gente tem encontrado aqui na Goditalis. Denise, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Vocês, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, Rubens. Então, tá ótimo. Bom, eu fiz alguns slides que em algum momento eu vou estar compartilhando com vocês, né? Falar com vocês alguma coisa sobre esse conteúdo. E nós estamos aqui hoje para isso, para falar sobre o lançamento. Acho que eu não estou compartilhando, né? Isso. Vou compartilhar. Vou falar com você sobre o lançamento desta tríade, que é a tríade do desenvolvimento profissional. Né? Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês quem sou eu, porque talvez nem todos me conheçam que estejam assistindo, e falar o que é a Goditalis, o que nós fazemos e qual foi a motivação nossa para fazer construir essa tríade que aí está. A Goditalis tem como compromisso lapidar talentos para transformá-los em profissionais desejados pelo mercado. Então, nós somos hoje uma empresa que ela trabalha basicamente com consultoria para o desenvolvimento profissional. É isso que nós fazemos e
atuamos hoje tanto com jovens no ensino médio, como também com adultos. Mas por que que, além de todos esses conteúdos que nós já oferecemos, as mentorias que nós oferecemos, cursos em EAD que nós oferecemos, por que que nós resolvemos escrever essa tríade? Porque eu queria deixar um registro de tudo que eu consegui entender até hoje, que poderia servir de base para o desenvolvimento profissional. E queria deixar isso de uma forma estruturada, de maneira que isso pudesse ser uma oportunidade para a abertura da mente, a abertura do estado de consciência das pessoas, do que realmente é importante para que a gente tenha sucesso profissional. Então, esta é, então, a tríade que nós estamos lançando hoje, e essa tríade ela está resumida num spoiler, que ou vocês já receberam, ou vocês vão saber hoje como ter esses spoilers. Aqueles que se inscreveram através do link que nós encaminhamos, já tiveram a oportunidade de ver lá o spoiler ou baixar o spoiler. Esse spoiler tem o resumo desses 3 livros. Tem uma pequena introdução para cada um deles e tem o descritivo de cada capítulo que está descrito nesse livro. Então, é um spoiler que, se você quiser conhecer, você poderá conhecer melhor. E onde esses livros vão estar para venda? Na Bookstore da Good Talents. E a Bookstore da Good Talents, ela está no site da Good Talents, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, à medida que a gente estiver desenvolvendo a apresentação aqui que nós vamos falar para vocês. Tá? Então, a grande motivação é essa: oferecer para as pessoas oportunidade para que elas possam despertar na sua mente um estado de consciência, primeiro com relação a ela mesma, segundo com relação ao cenário que hoje existe dentro do mercado de trabalho, e como que o profissional que queira ter sucesso, ele precisa se posicionar para que ele possa, independente de qualquer que seja crise econômica, situação mundial, pandemia, automação, robotização, evolução tecnológica, como fazer para poder se manter útil e desejado no mercado de trabalho. E a proposta foi que este conteúdo ele fosse atemporal, ele não fosse específico para atender a necessidade de hoje, de maneira que ele possa ser útil hoje, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, de maneira que o que nós reconhecemos que aqui está presente é o que está hoje acontecendo e é a tendência que virá para o futuro. Então, é sobre isso que nós estaremos falando dentro dessa tríade, em cada um desses livros. Aqui na Good Talents, nós temos uma metodologia para o desenvolvimento e evolução profissional. O que é desenvolvimento e o que é evolução? O desenvolvimento é tirar o que está encoberto, ou seja, tirar aquilo, descobrir, tirar o envelope, aquilo que está escondendo, aquilo que está dentro do indivíduo, que é o melhor que ele tem dentro dele, que são seus talentos naturais, que ele, na grande maioria das pessoas, não conhece. 70% das pessoas na humanidade não passaram por um processo de autoconhecimento, não sabem quem são, o que podem e o que querem. Não sabem. O segundo estágio da nossa metodologia, ele é posicionamento. O indivíduo saber onde ele está e saber para onde ele vai. E o terceiro é o direcionamento, para ele saber como que ele vai caminhar do ponto em que ele está até o ponto desejado. Nesses livros,
nós temos no primeiro livro dedicado totalmente ao assunto chamado autoconhecimento, que é algo que para nós é de extrema importância para o indivíduo ter sucesso profissional. O segundo livro, que é o Plano de Carreira, ele está dedicado ao indivíduo saber como é que ele deve se organizar da forma de saber onde está, para onde vai e como estratégia, um plano, não de ação, mas de metas, para que ele possa conquistar o sucesso. E o terceiro livro, que é Soft Skills, nós estamos falando de algo que, no momento, e acredito que daqui para frente, vão ser as competências que mais valor elas terão no mercado de trabalho, que não são mais as competências técnicas que vão destacar mais um profissional, são as competências comportamentais, que são as soft skills. Então, em cada um desses livros tem esse conteúdo, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso, quando eu mostrar cada um desses livros à frente. Mas nós queremos conversar com vocês hoje, não só do lançamento do livro, queremos conversar com vocês hoje sobre você que está pensando em mudar a condição atual. O que a gente pode ajudar você a mudar a sua condição atual? Essa é a proposta principal do que nós vamos falar aqui hoje. E para nós, o primeiro livro chama-se Autoconhecimento. Tudo deveria começar por aqui. Eu quero convidar a Denise, para que a Denise fale um pouco para nós por que é importante o indivíduo adquirir o autoconhecimento. Denise, por que o autoconhecimento, tudo deveria começar por aqui? Boa noite novamente a todos. Quando o Rubens mostrou para mim essa frase, tudo deveria começar por aqui, eu achei essa frase fantástica, porque nessa frase ele resume tudo, né? Realmente, o autoconhecimento é a base para você fazer boas escolhas, né? Quem não tem esse autoconhecimento vai o quê? Ela não tem critérios para fazer escolhas, ela não se conhece, consequentemente, acaba sendo que influenciada pelas pessoas, pelo que o mercado está dizendo, pelo aquilo que como chama, daí vai desde a juventude, né? Desde o jovem lá, ele começa a ser influenciado o quê? Pelos pais. Às vezes porque um amigo fala, por aquilo que um professor às vezes fala de uma característica que ele tem, mas é uma característica, não um conjunto de características. Ele não sabe a fundo quais são os seus valores pessoais, quais são os seus valores motivacionais, qual é o perfil de comportamento e qual que é o propósito que ele tem de utilidade no mundo. Com isso, fica difícil. Você não tem critérios nenhum para fazer uma escolha. Você olha como chama, as opções de carreira, de cursos, de pós-graduação, e você acaba ficando parco, né? Sem um rumo aí, sem uma direção, sem uma bússola, sem uma rota, sem um plano, sem nada, né? O autoconhecimento permite isso, permite que você tenha essa base. A partir dessa base, bom, eu já sei quem eu sou, né? Então, com quem eu sou, o que eu quero fazer, né? O que eu quero para a minha vida? Então, o que eu digo, o autoconhecimento é a base, é tudo, é todo o começo. Uma pessoa que não tem o autoconhecimento, né, ou conhece muito pouco de si, né, que a gente percebe, né, Rubens, pelos atendimentos, que a gente vê muitas pessoas que sabem muito pouco de si mesmos, né? Às vezes não sabe aquela crença que às vezes tem com relação a alguma coisa, que não é uma crença, é uma crença que a gente chama limitante, né? Às vezes está o quê? Tá igual uma âncora, né? Tá deixando a pessoa ancorada em alguma coisa, né? E ela, então, muitas vezes ela fica pela falta do autoconhecimento, por crenças, ela realmente ela fica informada, como o Rubens gosta muito de falar, né, Rubens? Eu também gosto de usar o engessado, a pessoa fica realmente engessada sem o autoconhecimento, né? Ela não consegue perceber onde que não tem limite a aplicação do perfil dela, né, dos valores dela, dos talentos dela, em várias possibilidades que o mercado de trabalho tem por aí. Okay?
Muito bem, Denise. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivo ela constantemente nas universidades onde eu sou convidado para dar aula nos cursos de MBA e pós-graduação. Eu costumo fazer um teste com os alunos em sala de aula e fazer uma pergunta para eles. Eu queria que vocês me respondessem em 10 minutos para responder, pensar para responder. Quem sou eu? Sem falar seu nome, sem falar sua família, onde você mora, sua origem, onde você trabalha, qual foi sua experiência profissional até aqui. Eu quero que você fale de você. Quero saber quem é você. Eu não quero saber nem como você está hoje. Eu quero saber como é que você é. A grande maioria não consegue responder. E aí, como a Denise falou, se não consegue responder, ele não sabe quem ele é. Se ele não sabe quem ele não sabe aproveitar oportunidades na vida. E como é que ele vai ter critérios para aproveitar uma oportunidade se ele não sabe se aquilo é para ele? E aí tem um aspecto do que a falta do autoconhecimento traz. Leva o indivíduo a entrar na canaleta. No jogo de boliche, quando a gente joga a bola, né? A gente tem vontade que a bola vai na pista e derruba os pinos. Mas, às vezes, a bola cai na canaleta e, quando cai na canaleta, para sair da canaleta é difícil. E 67% dos profissionais no mundo estão na canaleta. Não sabem quem são e estão trabalhando exclusivamente para sobreviver. Agora inventaram um negócio do sextou, né? Não tem o sextou? Agora, o que é o sextou? O sextou é o dia que eu vou poder tomar uma birita no final do dia, que é um analgésico da dor que eu passei durante a semana, do sacrifício do trabalho, para poder aguentar passar o final de semana. Então, esse é o sextou. Vou me livrar disso daqui. E por que eu trabalho? O objetivo do trabalho é exclusivamente sobreviver. E aí ele vai fazer qualquer coisa para trabalhar para sobreviver. E é o dobro do esforço com a metade da performance. Então, o autoconhecimento, ele dá essa condição do indivíduo saber quem ele é, o que ele pode, o que ele quer. É a base de tudo. E esse primeiro livro, ele aborda exatamente, com profundidade, esse aspecto do autoconhecimento. Nós temos aqui nas nossas mentorias ferramentas que aprofundam o autoconhecimento. Nós temos uma ferramenta aqui que emite 72 páginas descritivas e com gráficos para poder fazer o mapeamento dos talentos naturais do indivíduo. E as pessoas, a grande maioria, quando sai daqui, sai dizendo, puxa vida, eu vou me apresentar de novo, chegar na frente do espelho e vou dizer, muito prazer, porque eu não conhecia você. Né? Muita gente até fala que isso Até acontece. brinca, né? Que a gente tem bola de cristal. Esse teste aqui, o que que é? Ele tem uma bola de cristal, né? Como que pode? Agora que você está falando, que eu estou começando a perceber algumas coisas, realmente eu tenho algumas delas, outras se surpreende, nem sabia que tinha. É muito, muito bom ver essa grata surpresa que a gente tem durante o processo. Então, este primeiro livro, né, que nós estamos tratando deste assunto, deixe-me compartilhar ele aqui. Né? Esse primeiro livro trata disso. O objetivo dele é exatamente o indivíduo saber o que é preciso para que ele possa ter como ponto de partida para ele poder ter sucesso no mercado. Então, sem querer entrar em muitos detalhes, que até nós não queremos hoje fazer essa live bem curta, mas é esse o objetivo. E lá, quando você entrar no nosso site, na Bookstore, você vai ter aqui um descritivo desse livro, e lá também tem um lugar para você clicar para fazer o download do spoiler, e você também tem aqui o lugar que você clica para ir diretamente para o checkout para adquirir o exemplar. Bom, o próximo livro que nós estamos disponibilizando é esse aqui, Plano de Carreira. Né?
Ou seja, ele aborda a importância do planejamento consciente de uma carreira profissional a partir do autoconhecimento. Então, sem estratégia, você não consegue sair de onde você está e onde você vai chegar. Você está no meio de uma mata, numa floresta, perdido. O que você precisa? De um mapa e de uma bússola. 3 coisas, na verdade. Você precisa do mapa, da bússola e saber para onde é que você quer ir. Se você está perdido e não sabe para onde você quer ir, pode ter mapa e bússola que vai continuar perdido do mesmo jeito. Do mesmo Concorda? jeito. Não é? Então, tem que ter o mapa, a bússola e o objetivo, para onde é que eu quero ir. Né? Não pode ser uma Alice na vida, né, Rubem? A Denise adora aquele filme Alice como é que é? Alice no País das No País das Maravilhas. Maravilhas. Ela fala para os jovens que vêm fazer os programas aqui com a gente, sempre para assistir esse filme, que o gato, ela pergunta para o gato, né? Como é que é, Denise? Para que lado eu vou? Aí o gato... Ela pergunta para que caminho ela deve seguir. Ela chega numa bifurcação e ela fala que caminho deve seguir. Daí o gato, resumidamente, diz assim, mas para onde que você quer ir, né? Qual o caminho? Ela fala, eu não sei. Eu falo, então, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Isso aí. Meu avô falava uma coisa interessante. Eu sou da época do bonde. Quando eu nasci, na década de 50, tinha bonde, né? E Essas meu coisas a avô gente não dizia, fala, Rubens, essas coisas a gente meu não avô fala. dizia assim, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer bonde serve. Era isso que ele falava. Né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer Perfeito. bonde serve. Então, o que é que esse plano de carreira vai ajudar? Com base no autoconhecimento e naquela análise do que eu sou, do que eu posso e do que eu quero, agora eu vou montar uma estratégia e vou montar um plano de metas para que eu possa seguir esse plano para sair de onde eu estou, fazer a transformação e criar a nova condição para chegar no ponto aonde eu quero chegar. E isso é um trabalho que é muito difícil a gente conseguir fazer isso sozinho, porque nós temos aspectos psicológicos, âncoras psicológicas, crenças limitantes, paradigmas que a gente tem na nossa cabeça, que para sair deles sozinho é muito difícil. Precisa de ajuda e precisa de um profissional especializado para poder ajudar isso. Por quê? Por trás disso tem que ter um método para você montar um plano de carreira de sucesso. Se não tiver um método, não é um plano de metas que vai fazer a sua carreira ter sucesso. Você vai ter apenas uma lista de atividades que eu tenho desejo de fazer. E não vai ter estratégia nem comprometimento. Então, você que está nos assistindo hoje, será que se uma pessoa seguir a metodologia que a Good Talents oferece, será que uma pessoa que cumpra o passo a passo do método até chegar nesse plano de metas tem chance de ter resultados positivos na sua vida? Então, toda vez que nós terminamos o nosso programa, nós gravamos um testemunho de clientes nossos que concluíram o programa e a gente pergunta assim para eles, como é que você estava antes, como é que foi o programa e como é que você está agora no final do programa. Mas ele está com um plano de metas debaixo do braço, que ele vai transformar em plano de metas em ação. E muitos até contratam uma mentoria de acompanhamento para que nós possamos ajudá-lo na hora que ele estiver tocando lá o plano de metas dele, ajudá-los lá. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui uma coisa nova. Eu quero trazer aqui uma pessoa que passou pelo nosso programa de mentoria, passou por aqui e tem 2 anos que ela fez esse programa conosco. E eu queria que ela desse aqui o testemunho dela e que ela contasse de uma forma bem resumida, porque nós não queremos hoje estender muito essa live também, mas eu queria pedir a ela que ela pudesse contar esse testemunho dela de uma forma bem resumida, como é que foi que esse processo aconteceu, o que representou para ela a mentoria e agora, 2 anos depois de ter concluído a mentoria, como é que está
a vida dela. E eu convido aqui a Cris para que ela possa dar aqui para nós o seu depoimento. Bem-vinda, Cris, e muito obrigado por você disponibilizar seu tempo, que eu sei que atualmente é muito escasso em função dos clientes, tantos clientes que você tem para atender. Você está deixando de atender algum cliente para vir aqui participar da nossa live aqui. Seja bem-vinda, Cris, e obrigado por aqui estar. Boa noite, Rubens. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada, eu agradeço muito por poder estar aqui participando e dando esse depoimento, porque eu acho super importante a gente compartilhar quando a gente tem resultados positivos para que outras pessoas também consigam entender como que é possível a gente conseguir chegar nos resultados que a gente quer, a gente conseguir ter o que a gente aspira, muitas vezes que a gente não encontra um caminho, né? Como você estava dizendo, encontrar quem você é, encontrar o caminho, como fazer. Para mim foi um processo bem interessante, porque eu sempre trabalhava em faculdade, depois eu comecei a trabalhar com e-commerce, com vendas online, trabalhei mais de 10 anos com vendas online, e eu gostava de fazer aquilo, eu tinha o meu conhecimento e tudo mais, só que eu comecei a perceber que não era aquilo que preenchia o meu coração. E aí eu falava, cara, tudo bem, eu gosto de fazer, mas não é isso que me toca, não é isso que me motiva. Sabe aquela coisa, aquele que a mais que a gente quer ter no nosso trabalho? Não tinha. Eu gostava de fazer, me dedicava, dava super certo, fiquei, né, mais de 10 anos trabalhando com isso, e deu super certo. Mas não tinha aquele quentinho no coração. E aí eu, através de um amigo meu, ele me indicou o Rubens e falou, cara, você tá nesse dilema, tal, você não fala com o Rubens para você, de repente, receber um direcionamento aí, para você entender um pouco mais desse momento que você está passando. E aí eu peguei e entrei em contato com o Rubens, e aí a gente começou num processo de encontros, onde ele fez justamente essas etapas de, primeiro, uma análise de eu me conhecer, para eu entender exatamente qual era o meu perfil, quais eram as minhas aptidões, e aí eu fui descobrindo coisas que eu jamais imaginei que eu tinha. Coisas que eu já imaginava, por exemplo, habilidades professorais, essas coisas que eu já entendia que eu tinha, mas que eu não sabia que era uma habilidade tão desenvolvida, que eu só gostava, e coisas que eu não imaginava também, outros pontos. E aí eu comecei a encontrar sabotadores, enfim, encontrar várias coisas que acabavam, por falta de conhecimento, limitando a minha evolução dentro do que eu queria, dentro de encontrar mesmo um caminho diferente. E a gente começou a fazer esse processo, e foi super legal, por quê? Porque eu já entendia que eu gostava dessa área de e-commerce, mas eu não gostava exatamente, não era o que mais tocava no meu coração executar a área de e-commerce, e sim ajudar os outros a conseguirem organizar as coisas que eles tinham no e-commerce. Eu era muito boa, sou muito boa em organizar o e-commerce, em fazer as coisas funcionarem. Então, fazer financeiro, processos e tudo mais. E aí eu comecei a ver que as pessoas tinham muita dificuldade com isso, e sem saber, assim, antes até de começar a conversar com o Rubens, eu ajudava as pessoas nos grupos de mentoria que eu participava, tal, ajudava as pessoas sem pretensão. E aí, com o Rubens, eu fui encontrando esse caminho, a gente foi passando por um processo e eu fui encontrando qual era o caminho que encontrava, assim, o que era interessante para mim, o que era viável também financeiramente, o que ia me trazer satisfação e tudo mais. E aí a gente encontrou um caminho que era o caminho das mentorias. Eu encontrei esse caminho que é o caminho de ajudar as pessoas de fato, de uma forma profissional, ajudar as pessoas a conseguirem organizar os negócios delas nessa área de e-commerce. E aí comecei a fazer isso paralelamente ainda ao meu e-commerce, porque era para testar, para entender como é que estava funcionando, e através do plano de metas também que ele desenvolveu para mim, a gente foi desenhando juntos, eu fui seguindo ali o projetinho do e-commerce e o projetinho da mentoria. E no final do ano passado, eu comecei em 2021 a fazer isso, e aí no comecinho de 2021, no começo de 2022, eu já fui convidada para ser parceira de uma escola grande sobre isso, para dar aulas e tudo mais. E aí agora, em 2023, eu fiz uma decisão, até porque eu também estou
vou ser mamãe. E aí eu falei, bom, são muitas coisas que tomam muito a nossa vida, né? Muito tempo da nossa vida. E aí eu tomei a decisão de desacelerar o meu e-commerce justamente para conseguir focar com todas as minhas forças nessa área da mentoria, conseguir um crescimento bem grande nessa área, um reconhecimento como profissional nisso, inclusive de empresas que eu falava sobre, dessa parte de gestão. Então, eu tive um crescimento bem grande através de seguir as metas, de seguir os planos ali, de conseguir estruturar o que eu queria, de ter clareza, né? Como a Denise falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando eu não sabia o que eu queria, eu ficava patinando. E aí agora, quando eu entendi o que eu queria, parece que as coisas fluem, sabe? Porque você encontrou o caminho, então você coloca as metas e as coisas vão acontecendo. E foi muito bom, e aí agora eu estou aqui 2 anos depois, né? Um pouquinho mais do que isso, 2 anos e meio depois que eu comecei, e estou com as mentorias, com vários alunos, com uma plataforma de cursos, dando consultoria também, até para implementadores do sistema que eu falo, enfim, ganhando aí bastante relevância profissional nessa área, e muito feliz porque eu conquistei exatamente as coisas que eu queria, coisas que eu sonhava muito, que era ser mãe, que era poder ter tempo para poder cuidar da minha filha, né, para não ficar naquela loucura, ter um pouco mais de liberdade geográfica, conseguir fazer a união entre trabalho e satisfação pessoal de poder ajudar o outro, de fazer alguma diferença no mundo, que era uma coisa que me tocava muito. Então eu consegui juntar tudo isso de brinde, né? Veio a bebezinha agora, quando eu consegui finalmente desacelerar meu e-commerce. No mês seguinte eu já descobri que eu seria mamãe, então veio de presente aí, acho que para não fechar, né? Mas para completar aí esse ciclo, esse bônus mais importante da vida, né? E, Cris, para uma pessoa que hoje tem dúvida se ela está no lugar certo, se ela tem dúvida de caminho seguir, se ela se sente ameaçada pela evolução tecnológica e se ela está insegura com relação à vida profissional, o que você diria para ela com base na tua experiência até aqui? Eu acho que o autoconhecimento é a coisa mais importante. Você precisa se conhecer. E muitas vezes a gente não consegue se conhecer sozinho. Claro, é muito importante a gente ter esse processo com a gente. Mas quando a gente tem um direcionamento de um profissional, a gente encurta caminhos. Quanto tempo eu demoraria para chegar numa resposta dessa? Se é que eu conseguiria chegar nessa resposta, se eu tivesse sozinha? Ter fechado essa mentoria com você, Rubens, foi assim essencial para que eu conseguisse ter clareza das coisas que eu queria, ter clareza das coisas que eu não queria também, conseguir entender tudo que estava acontecendo dentro da minha cabeça, do meu coração, porque às vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver. Tem um mentor meu que fala sempre isso: você está dentro da garrafa, você não vê o rótulo. Quem está fora da garrafa consegue enxergar, e às vezes consegue te dar um direcionamento muito melhor. Porque às vezes a gente está nessa bagunça de sentimentos e tudo, e a gente fica perdido e acha que não tem solução. Então, o que eu diria? Buscar o autoconhecimento, buscar uma orientação profissional, para que você consiga, de fato, ter as ferramentas necessárias para conseguir encontrar o caminho que te faz mais sentido. O autoconhecimento é nosso, mas as ferramentas que são dadas, por exemplo, pelo Rubens, são essenciais para que a gente consiga fazer o avanço dentro desse desenvolvimento de uma forma mais rápida e mais concreta até. Tá ótimo, Cris. Agora, Cris, eu vou contar aqui uma particularidade. No plano de metas da Cris, ela tinha um primeiro estágio, que era largar o e-commerce e se transformar numa mentora e uma consultora. Para quê? Porque ela queria ter uma condição de ser mãe. Então, no plano de metas dela, ser mãe fazia parte do plano de metas dela. E estava lá no plano de metas dela calcular de forma estratégica quando é que seria o momento ideal para ela engravidar, para ela poder se dedicar ao filho. Inclusive, até essa gravidez estava prevista dentro do plano de metas. Não foi isso, Cris? Foi sim. E é engraçado, porque assim,
não é fácil, né? Quando a gente cria o plano de metas, não vai ser executado do jeitinho que a gente criou, nos meses exatos que a gente criou. Existem as dificuldades, as situações que acontecem, os atrasos, os desvios de caminho, muitas vezes, quando você para de pensar naquilo, de pensar nas suas metas, você acaba se desviando um pouco, ficando em dúvida. E aí, quando você bate o olho, você fala, cara, é aquilo, sabe? Faz sentido. E aí, quando você definiu, por mais que às vezes você desvie um pouco, que seja um pouco mais difícil, ou às vezes atrase um pouco, você fala, nossa, tá difícil de cumprir essa meta, ou caramba, né? Como no papel parece fácil, mas na execução às vezes é mais difícil por causa de outras situações que acontecem, de outros elementos da nossa vida. Como as coisas fluem, você vê, a gente já estava, né, tentando ter filho desde o ano passado, mas as coisas não aconteciam, não vinha. E aí, quando eu finalmente consegui encerrar o e-commerce, aconteceu. Porque E estava aí parece que previsto no plano estava de vocês. planejado. É Então isso quer aí. dizer que não é só um plano nosso de fazer e plantar e tudo assim, não é só um plano que a gente executa, que nós somos os executores, né? É um plano que está semeado, que você coloca, quando você coloca com o seu coração, quando você realmente entende, aquilo faz sentido dentro de você, e você coloca aquilo e mapeia, você parece que dá um play em alguma coisa, sabe? E as coisas vão fluindo, várias coisas vão acontecendo, e você fala, nossa, às vezes vinham umas coisas, assim, umas oportunidades que eu falava, gente, mas eu nem comecei, por exemplo, lá em fevereiro de 2021, quando a gente estava começando a fazer o processo, eu não tinha Instagram, não postava nada, não tinha seguidor, acho que eu não tinha nem, sei lá, nem 200 seguidores, sabe? Não tinha ninguém. E eu falei no meu Instagram, abri lá no pessoal do grupo que eu ajudava, que eu ia abrir uma mentoria em grupo para ajudar as pessoas a organizarem lá um sistema que é um gerenciador de e-commerce, e eu fechei 15 alunos. Então, assim, do nada, sabe, as coisas vão acontecendo. E aí o fluxo foi se desenvolvendo ano passado, esse ano, nossa, coisas completamente, oportunidades completamente diferentes acontecendo, assim, alinhadas, né? Mas que eu nem imaginava, que eu nem tinha colocado na meta, porque é uma coisa muito além do que eu imaginava. Mas como as coisas, parece que você dá um start, você dá um play em algum lugar, e quando você está alinhado com aquilo, as coisas vêm, sabe? Você vai trabalhando na tua parte, mas existe uma outra parte que também vai se arquitetando aí, trazendo também os resultados. Eu acho que isso, assim, eu sempre falo de você, Rubens, para todo mundo que eu converso, que se eu não tivesse tido esse direcionamento, com certeza absoluta, eu não estaria seguindo esse caminho que eu estou seguindo hoje, eu não estaria tendo os resultados que eu estou tendo, e eu não estaria tão satisfeita com a minha vida, tão feliz, porque hoje eu consigo entender que eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter uma vida confortável, fazendo coisas que eu gosto, fazendo coisas que eu sinto que fazem sentido para mim, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Isso era um ponto importante para mim. Pode ser que não faça sentido para outras pessoas, mas para mim isso era muito importante. Foi um dos motivos que eu procurei o Rubens, né? E você entregou exatamente o que eu queria e estou muito satisfeita. Tá ótimo, Cris. Muito obrigado. Emocionante seu depoimento, a sua experiência, a sua história, com certeza vai servir de esperança para muita gente. Mas por que eu pedi à Cris que viesse aqui falar? É para que ela desse um testemunho de que um plano de carreira é o que vai fazer você chegar lá. Por isso que o título desse livro é Plano de Carreira. Sem ele, você não chega lá. Então, isso é importante. E nos dias de hoje, não adianta quem trabalha numa empresa deixar o plano de carreira por conta da empresa. Ele tem que ser responsabilizado pelo plano de carreira dele, porque as empresas querem que a pessoa já chegue pronta para produzir. Ele precisa se preparar, ter uma estratégia. Inclusive, quando a gente monta aqui a estratégia, nós montamos uma estratégia de sobrevivência, que qual é? Se por acaso acontecer algum problema grave, eu tenho uma estratégia na hora que o problema acontecer para poder tratar e resolver. Então, gente, esse livro, então, que é o livro Plano de Carreira, Sem Isso Nada Acontece, tem exatamente o objetivo de levar uma proposta de orientação para que ajude as pessoas a chegarem num ponto como esse que a Cris chegou. Cris, muito obrigado
pela tua estada aqui, pela tua presença, tá? E excelente seu depoimento. Me senti até emocionado ouvindo você falar aqui. Muito obrigado. Mas vamos agora, só para fechar, em frente, nós temos o quê? O último livro, que é o livro que é o Soft Skills. Soft Skills, o que é isso? Por que se fala tanto disso hoje, né? Soft Skills são competências comportamentais que hoje são insubstituíveis hoje pela tecnologia. E as empresas, cada vez mais, elas querem isso. Hoje, a hierarquia está diminuindo, o poder de decisão está caminhando para a base, as empresas estão se organizando em times por projetos e organizações dessa maneira. O indivíduo precisa ter competência comportamental para ele poder lidar com as situações e com as pessoas. E os clientes das empresas se tornam mais exigentes a cada dia. E a cada dia precisa se atender o cliente segundo a necessidade dele no momento. Então, precisa ter equilíbrio emocional, boa comunicação, saber identificar problemas, saber estruturar naquele momento uma solução para poder atender a necessidade, saber lidar com mudanças, saber quebrar paradigmas e construir novos paradigmas, ser o catalisador de mudanças. Então, hoje, é muito importante que as pessoas desenvolvam as soft skills. E hoje se tem muito pouco disso. No ensino fundamental, médio, graduação e, inclusive, nos cursos de pós e MBA. Muito pouco. Então, nesse livro eu abordo exatamente o que são as soft skills e por que você precisa disso, que tem uma tendência de desaparecimento de 80 profissões e que estão baseadas nas hard skills. Então, aquele que está preso com uma garantia profissional dele só na hard skills, ele precisa tomar um cuidado, porque ela pode ser substituída pela tecnologia rapidamente, e ele precisa desenvolver as soft skills, que são aquelas que vão dar essa condição para ele sobreviver e viver e crescer e evoluir dentro desse novo cenário do mercado de trabalho. E só para deixar aqui um gostinho na boquinha de vocês, nós falamos lá de Power Skills e Inner Skills, que é algo novo que está surgindo, que muito pouca gente sabe o que é, e isso é um desdobramento das soft skills. E as empresas que oferecem as melhores oportunidades hoje estão preparando seus processos de recrutamento e seleção para fazer o mapeamento dos talentos da pessoa, bater isso com o currículo, ver o que ele tem de hard skill, soft skill, power skill, inner skill, para poder ver se aquilo vai atender a condição que aquela empresa precisa para os desafios no mercado. E acabou-se a era do cabide. Hoje as empresas não oferecem mais cabide para ninguém e tem hoje métodos que em 5 minutos você descobre se aquela pessoa está querendo entrar na turbina da empresa ou se ela está querendo ser um cabide. Bom, agora vamos fechar esse assunto e eu queria falar para vocês onde é que está hoje o local onde você vai encontrar esses livros. No nosso site, que é o www.goodtalent.com.br. Se você está aqui, você já recebeu em alguma das comunicações nossas o endereço do nosso site, www.goodtalents.com.br. Essa aqui é a primeira página do nosso site. Você vai clicar aqui, você vai ter soluções para jovens talentos, que são mentorias para jovens adolescentes que estão por tomar a decisão de como eles irão escolher suas profissões. Eu e a Denise estamos agora implementando um projeto piloto numa escola de 2º grau, onde está virando uma disciplina de 2 anos e meio, chamada Projeto de Vida, em que os jovens chegam ao final desses 2 anos e meio com um plano de metas e um plano de ação importante não só para o próximo passo do vestibular, mas para a vida. Soluções para profissionais, que vocês vão encontrar as mentorias que nós oferecemos,
para o indivíduo que quer crescer na carreira, que quer mudar de carreira, que está no mercado, quer voltar para o mercado, para o indivíduo que está com alguma afecção psicológica resultante do trabalho que ele está desenvolvendo, como é que ele resolve isso, como é que ele trata disso. Vocês vão encontrar aqui a Bookstore da Good Tales, onde tem aqui não só estes livros que eu mostrei para vocês, mas tem mais alguns conteúdos que nós disponibilizamos, e a Academia da Alta Performance Profissional, que são cursos em EAD que nós desenvolvemos. E aqui nós oferecemos algumas soluções para empresas, porque, por vezes, nós somos convidados para poder implementar programa de gestão de talentos das empresas, ajudar no processo de seleção de executivos de alto nível nas empresas, e hoje não é o ponto principal da atividade da Good Tales, soluções para a empresa. Nosso ponto principal hoje está na solução para jovens talentos e para profissionais. Então, eu hoje falei para vocês, nós falamos tudo isso aqui para vocês, mas eu queria oferecer para vocês que estão assistindo este vídeo, que estão presentes aqui agora na nossa live, que os que estão assistindo pelo YouTube, ou os que vierem assistir a posteriori, um bônus para a aquisição dos nossos livros. Tá? O bônus é o seguinte: no ato da compra, se você usar o cupom GT20, na hora que você estiver lá fechando a compra do livro, usar o cupom GT20, você vai ter 20% de desconto. Então, na hora que aparecer no checkout cupom, insira o cupom, digita lá GT20 em letras maiúsculas, você vai ganhar na hora 20% de desconto. Tá? Agora, esse desconto ele é válido apenas para quem comprar os 3 livros. E ele é válido até o dia 31 de julho de 2023. Tá? Então, se vocês quiserem divulgar, compartilhar com os seus amigos, inclusive vocês vão receber o link da gravação dessa palestra de lançamento, vai estar lá no nosso site, esse nosso evento de lançamento, mas até o dia 31 de julho, quem adquirir a tríade vai ter o desconto do GT20. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma coisa, até o dia 31 de julho, para quem comprar os 3 livros. Assistir a aula inaugural da última turma de mentoria que foi formada. É uma aula inaugural que dura 1h30, 1h40 mais ou menos. Nós vamos disponibilizar essa aula inaugural para assistir também para quem comprar a tríade. E vamos oferecer também um diagnóstico de empregabilidade. Então, todos aqueles que até o dia 31 de julho adquirirem a tríade, os 3 livros, ganharão o desconto GT20. Não, desculpe, o GT20 vale para qualquer um dos 3. Se você comprar um livro, você ganha o desconto também. Então, o GT20 vale para compra individual também. Mas para quem comprar os 3 livros, até o dia 31 de julho, vai ganhar a aula inaugural da última turma de mentoria, que foi formada. E nós vamos também oferecer um diagnóstico de empregabilidade que é feito online e que gera um resultado de imediato. Então, eu acho que isso é uma excelente oportunidade para a aquisição desse conteúdo de altíssima relevância para a vida de vocês. Mas, Denise, será que a gente pode oferecer mais alguma coisa ou só isso aqui está bom? Abrindo aqui o microfone. Ah, não sei, Rubens. O que você acha? Sei. Pensa aí bem. O que você acha? Eu estou com uma ideia aqui, Denise, e eu bolei e nem combinei isso com você. E vou fazer agora. Eu não tenho ideia. Então, vamos lá. O que você pensou? Bônus super especial. Olha, para os 15 primeiros que se inscreverem, tá? Ou seja, isso aqui está aqui aberto no Zoom, lá no YouTube, para todo mundo que está assistindo, tá?
E isso vai ser válido até completar os 15 primeiros inscritos. Os 15 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma sessão de mentoria gratuita comigo, onde nós vamos pegar aquele diagnóstico de empregabilidade, vamos fazer uma análise desse diagnóstico de empregabilidade e vamos dar para você uma orientação do que você deve fazer para poder mudar a sua condição atual. O que você acha dessa ideia, Denise? Vamos lá? Fantástico. Então, para os 15 primeiros inscritos que mandarem o e-mail para relacionamento@guudtalents.com.br, relacionamento@guudtalents.com.br. Eu vou colocar, inclusive, aqui no chat, depois. Manda seu nome, e-mail, WhatsApp e escreve: quero minha sessão gratuita de mentoria. Muitas pessoas já encontram muitas oportunidades lendo os livros e vindo fazer essa sessão de mentoria. E aí nós vamos fazer uma análise, qual é a tua situação atual, e ver realmente o que poderia ser oferecido para o desenvolvimento da tua condição profissional. Então, está aqui, o site é www.guudtalents.com.br, está aí no chat o site, e o e-mail é o relacionamento@guudtalents.com.br. E aí está o relacionamento @guudtalents.com.br. Isso, tá certo. E eu acabo de ter uma surpresa fantástica aqui agora, que eu não posso deixar passar em branco. Acaba de chegar aqui na nossa sala o Ricardo Kayama, diretamente do Japão. Falando diretamente do Japão. E eu queria que o Ricardo abrisse o microfone, Ricardo, e falasse. O Ricardo é um dos nossos mentorados, que há 2 anos, para 3 anos mais ou menos, fez o programa aqui e que teve um resultado fantástico também aqui no programa. E aí, Ricardo, como é que está você? Como é que está a vida? Como é que está o resultado desse programa que você fez aqui conosco? Muito obrigado por estar presente diretamente do Japão. Pessoal, bom dia. Boa noite para vocês, né? Bom dia aqui para o pessoal que está no Japão. Rubens, Denise, muito prazer revê-los novamente, né? Estava com bastante saudade de vocês. Um prazer mesmo te ver. Obrigado. Eu tenho apenas 2 minutinhos, tá, gente? Então, resumindo o que o professor Rubens falou, foi há 3 anos atrás, a minha vida mudou muito, não só a parte do autoconhecimento, mas mesmo que você tenha autoconhecimento, ainda tem aquelas travas, aquelas crenças limitantes. Então, o processo que a gente passou nessa capacitação profissional ajudou a tirar essas travas, essas crenças limitantes, porque muitas vezes a gente tem metas, planos, mas a gente não consegue botar no plano, não consegue executar. Então, graças a esse trabalho, né, essa capacitação, hoje consigo executar. Rubens, eu estou com um departamento novo de capacitação profissional hoje. Tá? Eu esqueci de contar para você, era uma surpresa. Tá? Precisamos fazer uma parceria, né? Há 3 anos atrás estava planejando justamente, há 3 anos atrás, está planejando justamente, depois de 3 anos, está nessa área, no caso, né? Estava na área de gerência, continuo, mas mais nessa área de capacitação profissional. Esse tem um salto, realmente deu um salto e continua dando salto. Muito bom, obrigado parabéns, pela oportunidade. Ricardo. Obrigado. Ricardo, muito obrigado. Vamos agendar uma conversa aí, que eu quero conhecer mais detalhes desse salto que aconteceu agora aí. Muito obrigado. Com certeza. Isso é o resultado de alguém que acionou seu plano de metas a partir do término do programa que fez com a gente. Ricardo, muito obrigado por ter aberto esse espaço aí. Eu sei que tua vida não deve estar fácil, mas abrir esse espaço para estar aqui foi um privilégio para nós. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau. Então, gente, o que eu tinha
hoje para falar com vocês era sobre isso, né? Não, senão hoje estamos abertos aqui para conversar. Nós temos hoje oportunidades para desenvolvimento profissional de profissionais e orientação e direcionamento de jovens adolescentes que ainda não sabem o que estão precisando. Nossos livros são uma oportunidade para que vocês ampliem o estado de consciência sobre a condição que vocês estão e o que precisa ser feito para poder mudar essa condição na vida de vocês. E lá no nosso site, naquela aba lá, profissionais, nós temos dezenas de testemunhos gravados por vários profissionais que, no final do nosso programa, caracterizando como eles estavam e a transformação que isso aconteceu na vida deles. Então, era isso que nós temos hoje para mostrar para vocês, apresentar, e eu quero encerrar esse momento dando oportunidade para alguém que quiser abrir o microfone, falar, compartilhar alguma coisa, está aberto a possibilidade. Sei que a turma que está no YouTube não vai conseguir falar, né? Porque o YouTube ainda não é interativo ainda, mas dos que estão aqui conosco aqui na nossa sala do Zoom, se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Então vou eu falar. Antes de você, Arthur. Não, você começou. Eu não fiz a mentoria, né, mas eu conheço o Rubens. Isso. E se eu conheço o Rubens, eu conheço a mentoria dele e conheço quem está junto com ele. Então, Denise, eu posso falar que eu te conheço porque você está com o Rubens. Tá? Então, eu garanto para qualquer um que queira aproveitar essa oportunidade de realmente fazer essa mentoria para poder dar essa guinada na sua vida, acredite, o Rubens é bom. Ele quer o melhor para você, não só para ele. Não para ele, para você. É isso só. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, muito obrigado. E quem quer falar agora é o Arthur, é isso, Arthur? Positivo? Então, peraí, deixa eu adicionar você aqui. Pois não, agora sim. Agora sim. Estou meio no escuro, né? Sei lá se está escuro. Então, é o que o Reginaldo falou, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Eu gosto muito de acompanhar você. Você realmente é um ser brilhante, né? Você busca ajudar, principalmente os mais jovens, aqueles que estão ainda no início da carreira. Eu vi que aqui não tinha nenhum jovem, né, nessa live, mas com certeza no YouTube vai ter. Inclusive aquela minha sobrinha que eu dei o livro, o primeiro seu livro, e ela aproveitou bastante no livro, que ela tem 19 anos, 19, 20 anos. Então, é isso. É o trabalho de vocês, Denise também, é um trabalho brilhante. Vocês estão de parabéns e eu desejo a vocês sucesso em tudo que vocês fazem, porque realmente vocês fazem com coração. Não é, eu tenho certeza que o sucesso de vocês não é por aspecto financeiro. Eu tenho certeza que é para ajudar o próximo. Tudo de bom para vocês. Arthur, muito obrigado aí pela sua manifestação, pelo seu depoimento. Muito obrigado. Antes de encerrar, Denise, você quer falar alguma coisa antes de nós fecharmos a nossa live aqui? Não, na verdade, eu acho que tudo já foi dito, né? Os livros realmente são muito bons. Realmente, quem adquirir vai realmente ter uma grata surpresa, porque eles são objetivos, né? Eles dão uma introdução e vão direto ao ponto. Então, realmente, eles trazem um conhecimento muito bom. Se inscrevam aí, participem dessa mentoria. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de vocês, né?
E estamos aí, né, Rubens, para poder entender as necessidades de cada um e ajudar cada um a encontrar o seu propósito, encontrar uma carreira que realmente faça sentido para a pessoa, né? A partir do autoconhecimento, a partir de saber o que quer, aquilo que pode, como chama, aquilo que tem talento para isso, e aquilo que é o caminho para ele ser bem remunerado e estar satisfeito com aquilo que ele está vivendo, né? Tá bom. E é isso aí, tá Muito bom? obrigado, Denise. Obrigado a todos por estarem presentes aqui nesse momento aqui com a gente. Tá bom. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu preciso fazer uma homenagem aqui hoje. Eu posso falar um pouquinho antes de você Ô, encerrar? Patrícia, essa Patrícia, ela é uma moça que eu gosto muito dela, sabe por quê? Ela é minha filha. E além de minha filha, foi mentorada aqui dentro da Good Talents. Então, independente de ser minha filha, ela também passou pelo processo. Diga, Patrícia. Patrícia, pode falar. Então, eu gostaria aqui também de deixar algumas palavras, porque assim como você mesmo já falou, eu fiz mentoria com vocês, foi assim, um divisor de águas na minha vida, foi muito importante. Mas a gente, quando é mãe, a gente pensa muito nos filhos, né? Acho que todo mundo aqui que é mãe vai conseguir me entender. Então, hoje, a minha filha mais velha, vai fazer 17 anos, a Maria, ela está terminando a mentoria com você e com a Denise, e assim, está sendo espetacular na vida dela. Por quê? Porque o jovem, ela escuta muito a mãe, o pai, claro, né? Mas assim, a gente que está no dia a dia talvez não tenha aquele alcance tão grande como quem está de fora, que já esteja preparado, né, para conduzir essa parte do jovem. Então, assim, ela está fazendo a mentoria, ela já fez, eu achei até bonitinho que um dia ela foi fazer entrevista, né, com as pessoas da área que ela quer, que ela escolheu, e nossa, eu fiquei assim atrás da porta escutando, tipo, gente, será que essa Travou. Pena. Deu uma travada. Mas eu sei o que ela falou, muita, né? da maturidade Patrícia, dela, né? repete que travou. Repete o que Repete você para a falou, que gente, travou. Patrícia. Você estava Então, atrás da porta. eu estava atrás da porta, escutando, fuxicando como que ela ia se portar, né, perante a conversar com o diretor da Embraer. Eu fiquei meio ansiosa. Falei, meu Deus, como será que essa garota vai falar? Será que ela vai conseguir usar as palavras certas? Ela é totalmente tímida. Fiquei meio receosa com a situação. Pois ela foi lá, deu um show. Eu fiquei super orgulhosa. Falei, gente, como é que pode? Tá falando Ela desse jeito amadureceu muito tímido? durante o processo, amadureceu muito. Isso acontece com os jovens. É fantástico. Exatamente. Então, assim, o amadurecimento para ela foi excelente. E as escolhas, a segurança que ela está na escolha do que ela é, o empoderamento que ela tem do ser, né? Do que ela é, do que ela quer. Isso foi, sim, muito nítido. E cada Ai, que pena. Travou. Ela deve estar em você, trânsito, né? primeiramente, se todo... Estão escutando? Travou um pouquinho, mas pode continuar. Então, eu acho assim, se toda mãe, pai, colocasse o filho para ter esse empoderamento do que ele é, se conhecer, antes de escolher qualquer coisa que ele venha querer, qualquer profissão que ele venha querer para a vida, é primordial, primordial e essencial, porque aí sim a gente vai estar dando a educação de qualidade, que educar é isso, né? Não é educar, não é só você botar numa escola, não é só você estar ali todo dia fazendo dever de casa com seu filho, não é só isso. Ele tem que procurar meios também mentais, espirituais, que ele possa
se empoderar e continuar a seguir o que ele realmente acredita, o que ele realmente quer para a vida dele. Então, assim, é importantíssimo, estou apaixonada, agradeço a vocês, obrigada imensamente. Valeu. Você vê, Patrícia é filha, cliente e mãe de uma mentorada nossa. E para nós aqui é um orgulho. E só para vocês terem uma ideia, contar um segredinho para vocês. Segunda-feira, dia 17, 16, né? A Patrícia vai fazer uma Dia visita. 17. Dia Ela, 17. ela queria e vai conseguiu fazer uma visita no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial para poder ir ver a fabricação que estão fazendo do satélite brasileiro novo. Ela quer ir lá em São José dos Campos ver isso. E ela conseguiu, né? Isso daí. Então, filha, muito obrigado pelo teu depoimento. E eu sei que não é depoimento só de filha, é de mãe que está consciente da importância e do valor que a filha está recebendo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Obrigado. Então, para terminar, eu queria fazer uma homenagem aqui hoje. Não foi por acaso que eu encontrei este dia na minha agenda, 11 de julho, para poder fazer o lançamento dessa atriz. Se minha mãe fosse viva, hoje seria o dia do aniversário dela. E a minha mãe foi minha primeira aluna, porque quando eu estava no curso primário, a minha mãe, eu chegava em casa e minha mãe pedia para eu ensinar para ela, de tarde, o que eu tinha aprendido na escola de manhã. Então, a minha primeira aluna foi minha mãe. E ela dizia para mim que um dia eu ia ser dono de uma escola, né? Mas eu não imaginava que era ser dono de uma escola. E dei muita cabeçada na vida, entrei em canaleta, saí, até que um dia, há 20 anos atrás, eu achei o meu caminho e hoje eu estou aqui, mas eu tenho certeza que onde ela estiver, nesse dia, eu rendo essa homenagem a ela com o lançamento desses livros que nós estamos fazendo aqui hoje. E o meu agradecimento a cada um de vocês que estão aqui assistindo, seja no Zoom, seja através do YouTube, e as portas da Good Talents estão abertas para vocês. Qualquer um de vocês que quiser falar ou diretamente comigo ou com a Denise, vocês têm lá no site um ícone, agende uma entrevista. Você vai clicar lá, você vai abrir, você vai ver alguns horários da nossa agenda que estão abertos, para você chegar lá e aproveitar um daqueles horários que estão abertos para poder vir falar com a gente. Então, é fácil, não depende nem de secretária para agendar, é só chegar lá no site, clicar e agendar, tá bom? Pessoal, muito obrigado, e eu tenho um desejo de oferecer 3 S's para vocês: saúde, sabedoria e sucesso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado.